A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Mais um sábado à noite, seja bem-vindo, bem-vinda no nosso canal Logos Pod, ou seu canal, né, de aprendizado teológico. Que bom que você está aí conectado mais um sábado à noite para aprender, para ouvir a palavra de Deus. Está aí também nos fazendo companhia, está aí conosco mais um sábado à noite. Que Deus abençoe a sua vida, sou grato a Deus por essa oportunidade de poder estar dentro do seu lar, aí no seu televisor, no seu aparelho celular, para falar da palavra de Deus para você e para a sua família. Já queremos pedir para você que está nos assistindo, se inscrever no nosso canal, se inscreve aqui, ó, nos segue aqui, ó, no Instagram e também no Facebook, tá? E se inscreve, deixa aí o seu joinha aí, clica no joinha, se inscreve, ativa o sininho das notificações. Quando iniciar uma live, às vezes você esqueceu do programa, vai estar ali, a notificação vai estar te avisando, ó, vai começar aqui, acabou de começar o canal aqui do Logos Pod. Tem uma live, tem uma transmissão, tem um vídeo novo. Então deixa ativado ali o sininho, não custa nada, é gratuito. Deixa o seu gostei, o seu joinha ali, ó, o seu joinha no YouTube, lá no Facebook, tá? Também no Instagram, TikTok, Kawaii, todas as plataformas. Nós estamos lá nas plataformas fazendo as nossas transmissões. Amém? Está conosco o nosso pastor presidente, pastor João Luiz. Está conosco o irmão Wagner, que Deus abençoe. Eu vou passar a palavra já para o nosso pastor presidente, pastor João. E é com muita alegria que eu saúdo a todos com a bendita e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dizendo a você da nossa satisfação e alegria de poder receber você conosco aqui neste canal, nesta oportunidade, tá certo? Para, como disse o pastor Jamison, juntos, né? Juntos nós estarmos aprendendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, dialogando sobre a palavra de Deus, né? Porque o saber não ocupa espaço, tá bem? Então, é uma alegria poder ter você conosco aqui. Desejo que neste momento, nesse período, nesse espaço que estaremos aqui com você neste sábado à noite, transmitindo a você a palavra de Deus, que você possa ser abençoado. Afinal de contas, a palavra de Deus sempre vem para nos abençoar, tá mesmo? Então, fique conosco aí, você que está nos assistindo agora, e os que ainda irão assistir, né? Fique conosco, procure assistir todo este programa, né? Para você até poder aprender a palavra de Deus, tirar algumas dúvidas, né? Sempre vai ajudar você a esclarecer alguns fatos, certo? Da Bíblia Sagrada que quem sabe você até então não conseguiu ainda entender, e aqui você vai conseguir, de repente, entender melhor a palavra de Deus, tá certo? Muito bem. Como disse o pastor Jamison, está conosco ali o Wagner nos botões eletrônicos. É uma alegria poder estar com o Wagner. Paz do Senhor pastor Wagner, paz do Senhor pastor Jamison. Amém. Estamos juntos aí, né? Irmanados em nome de Jesus para comunicarmos as bênçãos de Deus, né? Comunicarmos as bênçãos de Deus. Muito bem. Pastor Jamison, eu vou deixar o senhor fazer aí a nossa promoção, né? A nossa promoção. Isso mesmo. Vamos falar aqui então da nossa promoção aqui, que é o hashtag Rumo aos 500, né? Hashtag Rumo aos 500. Então temos aí esse lindo exemplar bíblico aqui do Palavras-Chave, né? Essa Bíblia aqui pode ser tua. Como que você vai fazer para ganhar? Falta só 100 inscritos, pastor. Olha aí. 400 inscritos nós já temos. Quando atingirmos a marca de 500 inscritos aqui no nosso canal do YouTube, tá? Nós iremos fazer uma live especial para sortear esta linda Bíblia Palavras-Chave no grego e no hebraico, o hebraico no grego, o hebraico no Antigo Testamento e no grego no Novo Testamento. Essa Bíblia aqui pode ser sua. Está aí custando mais ou menos, a última vez que eu li no Mercado Livre estava quase R$700, 690, dependendo do vendedor ali, tá? Mais ou menos isso aí. Essa Bíblia aqui pode ser sua. O que você precisa para concorrer a essa Bíblia? Estar inscrito no nosso canal e divulgar nosso canal para mais pessoas se inscreverem para atingir o quanto antes a marca de 500 inscritos. Ah, mas quando chegar no 500 vai parar. Não, quando chegar no 500 a gente vai lançar uma nova hashtag Rumo aos 1000. E aí vai ter mais brindes, mais sorteios, até a gente ir escalonando o nosso canal. Para isso, para que o nosso canal cresça, é importante que você deixe seu like, seu joinha, se inscreva, compartilhe nas suas redes sociais, no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, mande para muitos amigos. E aí, então, nosso canal vai bater essa meta dos 500 inscritos e vamos fazer o sorteio deste lindo exemplar bíblico Palavras-Chave. Até porque a nossa intenção, pastor, não é a monetização, né? Não é ganharmos dinheiro com isso. A nossa intenção é que mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus, pelo estudo, pelo conhecimento da Bíblia Sagrada,
Lembrando que o conhecimento, né? O conhecimento, ele liberta, né? A pessoa passando a conhecer o que realmente é verdade, né? Ela deixa de ser uma pessoa com falta de entendimento, né? Se você olhar na Bíblia Sagrada, esta palavra falta de entendimento, ela é traduzida por ignorância. Lá no capítulo 4, versículo 13, da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Paulo fala ali ignorância no sentido de falta de conhecimento, né? Então, para que você possa ter o conhecimento apurado da Bíblia Sagrada, né? E o conhecimento liberta, então, a nossa intenção é que você divulgue isso para mais pessoas. É isso, pastor James? Exatamente. Mas então, se a intenção é só divulgar, por que tem que ter mais inscritos no canal? Por que tem que ter meta? Porque quanto maior for o canal, mais visibilidade o próprio YouTube dá. Quanto maior for o canal, para mais pessoas vai chegar o nosso conteúdo. Então, quanto mais pessoas estiverem ali inscritas, mais pessoas estão aprendendo, estão deixando de ser enganadas pelo inimigo, estão conhecendo a palavra de Deus da forma correta. Lembrando que existe aí, nada contra, cada um faz o seu podcast da forma que acha que tem que fazer. Mas existem podcasts por aí que, na verdade, não serve de edificação cristã para ninguém, né? Não, nem recomendável é, né? Nem recomendável é porque não traz edificação, né? Não vai trazer benefício, né? Não espiritual, muito menos em termos de caráter ou moral, não vai trazer. E aqui você vai aprender a palavra de Deus, que vai estruturar a tua vida espiritual. Você vai conhecer Deus melhor através da Bíblia, tá certo? E eu tenho certeza que quanto mais o homem procura conhecer mais de Deus, mais abençoado ele será. É isso, pastor Jair? É isso mesmo, com certeza. Muito bem, nós no podcast passado, nós paramos na parte 1, né? Porque o tema do nosso podcast agora está sendo Jesus Cristo, a nossa justificação, certo? Jesus, a nossa justificação. E o tema central é substituto. É isso, pastor James? Isso mesmo. Então, por que Jesus foi, né, substituir os nossos pecados, né? Por que Jesus Cristo foi o substituto dos nossos pecados? No latim a palavra substituto é vicário, né? Por que Jesus foi o nosso vicário, o nosso substituto? Tá certo? Perfeito. Então nós falamos no podcast passado, paramos aqui justamente quando, né, surgiu a escrita em 3200 a 3500 ali, antes de Cristo, quando surgiu a escrita cuneiforme, né? E também lá no Egito, né? Os manuscritos, né? Ou os escritos, né? Hieróglifos lá no Egito, né? Os hieróglifos lá no Egito, e cuneiforme na Síria, né? Na Síria apareceu os cuneiformes. Foram primeiros índices ali de inscrições, né? E da literatura e tal, que começou a surgir em 3500 aproximadamente, antes de Cristo. E quando aparece a escrita, então logo Deus, ele vai trabalhando para que essa lei que nós falamos no podcast passado, que até então era verbalizada, né, pastor? Verbalizada, foi o que a gente falou no podcast passado. Exatamente, é só você assistir lá o podcast passado que você vai ver, tá? A lei era verbalizada, passava de pessoas para pessoas, né? Agora, então, ela vai ser homologada, ela vai ser inscrita, ela vai ser registrada, tá bem? E nós falamos, né, no podcast passado, que a primeira porção bíblica, quem foi que escreveu, pastor James? Foi Deus, com o próprio dedo, né? Dá uma olhadinha lá no podcast passado, que você vai encontrar a referência bíblica lá, tá bem? Que foi Deus quem escreveu a primeira porção bíblica, a primeira tábua, as primeiras tábuas dos 10 mandamentos, foi Deus que escreveu. E aí nós paramos quando falamos que os 10 mandamentos que Deus deu, ele vai se tornar em leis, muitas leis, né? 365 leis proibitivas. Deus vai inspirar Moisés, né, para escrever. Certo. E 248 normativas. Uma soma total de 613 preceitos. Paramos aqui, certo? Isso mesmo, foi aqui que a gente Agora, encerrou. hoje nós queremos falar para você que essas leis todas que Deus deu para Moisés, elas vão ser divididas em três partes. A primeira é a lei moral, certo? Certo. Dessas 613 ou 613 preceitos vai surgirem as leis moral. Depois vem a lei cerimonial. Essa lei cerimonial, pastor, nós vamos falar no outro podcast,
tá? Que esse não vai dar tempo para nós falar. Que vai ser o parte terceiro. 3. Isso, a parte 3. Então, falar sobre a lei cerimonial no terceiro podcast, né? E aí, então, veio também a lei civil, né? A lei civil com os direitos judiciais, né? Com o direito judicial. Então, essas 3 partes aqui. A lei moral, a lei cerimonial e a lei civil, né? Desses 613 preceitos, ele vai ser dividido nessas 3 partes aqui, tá bem? Então, essa lei que Deus vai dar para Moisés, e é isso que vamos falar agora, dentro desse assunto de Jesus ser o nosso substituto. Pastor Jamison, essas leis todas que Deus deu essas leis não para justificar o homem, é bom que você entenda isso aqui. Lei de Moisés nenhuma justifica quem quer que seja. O homem até então, pastor, na lei verbalizada, eles cumpriam dentro daquilo que eles podiam cumprir, fazer aquilo que eles podiam fazer, mas uns faziam de uma forma, uns cumpriam de outra forma, cada um interpretava a lei a seu bel prazer, da sua maneira de entender, porque não existia assim um parâmetro, né? Não existia assim algo chancelado, escrito, registrado, era verbalizado. Aí nós falamos no podcast passado aquela questão de passar a lei, né? Como foi no colégio lá, que nós aprendemos lá atrás, quando, né? Na nossa infância, passa um recado aqui na primeira carteira do colégio, chega lá no final. Ou voltar o telefone sem fio. O tal do telefone sem fio. Então, a lei verbalizada não foi diferente, né? Tanto que muitas pessoas passaram a fazer totalmente ao contrário, inventando para si leis, formando para si leis. Aí veio a questão da adoração a deuses, né? Sacrifícios a deuses e tantas coisas ruins, né? Que vieram porque cada um fez as suas leis, né? Mas aí Deus vai dar para Moisés agora o chancelamento da lei, registrar a lei. Vamos carimbar essa lei aí, né? E essa lei que Deus vai dar para Moisés, ela vai servir apenas para dizer para as pessoas o que é pecado. As pessoas iriam realmente agora saber, pastor James, o que realmente era pecado. Lembrando que pecado no grego é amartia, né? Errar o alvo, tá certo? Errar o alvo da vontade de Deus, o alvo da Bíblia Sagrada, errar o alvo, né? Então, o pecado, que quer dizer errar o alvo, errar a vontade de Deus na vida da pessoa, Deus agora vai dar a lei para apenas dizer para a pessoa o que era pecado, o que era errado. Porque algumas estavam naquela, não, isso é pecado, isso não é pecado, isso é errado, não é errado, isso pode, isso não pode, então agora tem a lei. Só que a lei não veio para justificar, pastor Jamison. A lei não veio para justificar. Romanos capítulo 7, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 7, nós temos alguns versículos do 18 ao 21, se o senhor puder ler para nós ali. Vamos ler. Romanos capítulo 7, do capítulo 18 a 21, nós vamos ler ali o que Paulo vai escrever, e dentro dessa palavra do apóstolo Paulo, nós vamos fazer um comentário aqui para as pessoas entenderem sobre essa questão da lei não vir justificar. A lei não veio justificar ninguém, tá bem? Vamos lá, pastor James. Romanos capítulo 7, versículo 18 a 21. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Então veja a situação da humanidade. Paulo, nesse brado que ele dá aqui nesse versículo, está falando da situação do homem diante da lei. O bem que ele quer fazer, ele não consegue, porque nele reina o quê? O pecado. O pecado. Pastor, mas o Paulo já não era perdoado, Paulo já não era redimido, sim, mas ele continuou sendo pecador. O salvo em Cristo Jesus não quer dizer que ele não continua sendo pecador. Ele continua sendo pecador, porque nele está justamente a sentença do pecado. Ele herdou o pecado de Adão e Eva, né? O pecado de Adão, mais propriamente dito, ele herdou. E a sua natureza física, a sua natureza humana, ela acabou sendo afetada por isso.
É bom só deixar claro aqui para os irmãos que estão nos assistindo, para os amigos, eu sei que não é evangélico. Ah, mas então o pecador, então todos nós somos pecadores, não precisa da igreja. Precisa da igreja. A diferença é um pecador sem Jesus e um pecador com Jesus. Perfeito. Com Jesus. Perfeito. Paulo era um pecador com Jesus. É isso aí, bem isso aí. Com Jesus. E é importante entender que o que o pecado trouxe para a humanidade. Nós falamos no podcast passado, se eu não estou equivocado, nós falamos da morte, né? Pecado trouxe a morte física. Morte física, morte espiritual, tornou-se o homem justo e justificável, e o homem perdeu a imagem de Deus. Isso. Isso é o pecado. Então toda miséria, toda desgraça na face da terra entre os homens é o pecado. Por quê, pastor? Porque o pecado separa o homem de Deus. O pecado torna o homem distanciado de Deus. O pastor James leu no podcast passado, 3:23, porque todos pecaram e separados, distanciados estão da presença gloriosa de Deus. Então não tem. Então toda a raça humana, todos os seres humanos que já passaram por aqui, os que estão vivendo hoje, estão sob o efeito do pecado. E Paulo, nessa época que ele escreve esse versículo aqui aos Romanos, ele fala da situação do ser humano sob o efeito, debaixo do efeito do pecado. Quer fazer o bem, mas não consegue fazer. Certo? Por quê? Porque agora, conhecendo a lei que revela o pecado, ele sabe o que pode, o que não pode, o que deve e o que não deve ser feito. Então agora, o que ele quer fazer de bem, ele não consegue. E o mal ele acaba cometendo. E esse mal que ele acaba cometendo, a lei diz isso é pecado. A lei diz isso é errado. Certo. A lei diz isso aí é condenável. Porque a lei não veio justificar. Agora, o senhor quer ver uma coisa? Lá em Romanos, capítulo de número 3 para nós, pastor. Romanos, capítulo 3. Por favor, Romanos, capítulo 3. Vamos ler lá? Romanos, capítulo 3, versículo 10 a 12. Vamos ler isso aí? Romanos 3, 10 a 12. Romanos 3, 10 a 12. A lei não veio justificar, a lei veio apontar o pecado. A lei veio apenas condenar o homem. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu arrumar aqui. Aí. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. E esse faça o bem que Paulo fala ali, não é o bem para a pessoa. Não é a atitude de ser bom, tá? Certo. Esse bem é o cumprimento da lei. Uhum. Tá? Então não há ninguém que consiga cumprir a lei. Não há um justo, porque para o homem se tornar justo, ele teria que cumprir com a lei. Certo? E quando Paulo diz não há um justo sequer, quer dizer, não tem ninguém que consiga cumprir com a lei. Tá? Porque essa lei, olha só, esses 613 preceitos, divididos em 3 partes, né? Olha só, em 3, lei moral, lei cerimonial e lei judicial, essas 3 partes da lei não veio justificar ninguém. E não tinha ninguém que conseguisse cumprir a lei. De maneira, pastor, que as pessoas passaram a se encontrar numa posição diante de Deus como malditos, pessoas malditas. Porque a lei, na verdade, quando ela veio revelar para o homem o pecado nele, e o homem não podendo cumprir com a lei, porque a própria lei dizia que quem não cumprisse a lei era considerado maldito, essas pessoas tornaram-se uma pessoa realmente em situação difícil diante de Deus. Porque quando a lei aparece, né, não trazendo justificação, o homem ele é acordado para ver a situação dele diante de Deus. Vamos ler lá para nós? Tiago capítulo 2, por favor, pastor. Tiago capítulo 2. E aí, assim, as pessoas queriam cumprir a lei, pastor, 613 preceitos, né? Ah, vamos cumprir a lei, vamos obedecer a lei, vamos andar segundo a lei, retinho. Mas não tinha ninguém que conseguia cumprir a lei. E se errasse num só ponto da lei, olha só, num só ponto da lei, é como se errasse tudo. Seja ela na moral, cerimonial ou civil. Errava em tudo, seja qual for a categoria da lei ali. Dos 613, errou eu vou cumprir 612, mas não cumpriu 613. Faltou umzinho. Não, errou tudo. Então não tinha como. Não, sem chance. Tiago capítulo 2, versículo 10. Tiago 2 e 10. Isso. Aqui. Por quê? Vamos achar aqui na câmera. Tá certo lá, irmão Wagner? Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. E aí? De todos. E o Tiago, quando escreve isso, o senhor pode segurar ali para não perder essa página, mas o senhor pode abrir lá em Deuteronômio para nós. Deuteronômio capítulo 28, versículo 15. Quer ver?
O que diz lá? O que Tiago está citando aqui, ele está tirando lá do Antigo Testamento. Tá? Vamos ler o Deuteronômio 28, versículo 15, depois vamos ler o Deuteronômio 27 e 26 também. Tá? São referências que eu deixei separado aqui para nós entender isso aqui. O que o irmão do Senhor Jesus está falando aqui, certo? O Tiago, o que ele está falando aqui, ele está extraindo lá do Antigo Testamento, não está falando da cabeça dele, da ideia dele, certo? Ele está extraindo o que a própria lei dizia. Vamos ver o que a própria lei dizia, que Tiago bota em prática aqui? Vamos lá. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 15. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos, todos os seus mandamentos e os seus estatutos Aí. que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas essas maldições e te alcançarão. Aí, você veja bem. Então, quem não conseguisse cumprir toda a lei, todo o estatuto, sobre ele viria todas as maldições que estão ali. Pode deixar ali em Deuteronômio, né, pastor, que nós vamos ler o capítulo 27. Viria sobre ele todas essas maldições que está ali relatado no capítulo 28 do Deuteronômio. Então, ou seja, como o homem não conseguia cumprir a lei, toda a lei, não tinha quem conseguisse, não há um justo sequer, não há ninguém que faça o bem, não há ninguém que busque a Deus no sentido de cumprir a lei, de obedecer a lei à risca, e errando um ponto da lei, olha, uma linha da lei, uma palavra da lei, errava tudo, certo? Logo, essa pessoa se tornava-se maldita, porque está lá em Deuteronômio 28, 15, quem não fazer cumprir todo o mandamento da lei e os estatutos que hoje te ordeno, virão sobre ele todas essas maldições. Como não tinha ninguém que cumpria, o homem passou a ser maldito. Deuteronômio 27, pastor, versículo de número 26. 26. Vamos lá. Diz assim: maldito aquele que não confirmar as palavras dessa lei, Que não cumprir. não as cumprindo. Olha aí. E todo o povo dirá amém. Olha aí. Então, o que Tiago está dizendo lá, bem claro, certo? É que realmente quem não cumprisse a lei de Deus, sem chance. Era maldito. Não, errava errava tudo. E quem errasse era considerado como maldito. Vamos ler Gálatas capítulo 3, pastor? Vamos ver, para reforçar essa parte aqui. É só para você entender, meu amigo. Depois vamos tecer um comentário em cima disso aqui, tá? Vamos ler alguns versículos, você vai acompanhando aí na tua Bíblia. Pegue a sua Bíblia, sente na poltrona aí, né? E uma caneta, um marca-texto, pode agendar na tua Bíblia, porque tem muita gente na internet, pastor, certo? Infelizmente, pregando lei, falando de lei, que tem que obedecer a lei, tem que guardar a lei. Pode ficar com Jesus, mas obedece a lei. Porque você pode ser cristão, mas tem que obedecer a lei. Você pode ser pentecostal, mas tem que obedecer a lei. Não existe isso. Nós vamos mostrar aqui que não existe. Ou você é da lei, ou você é da graça. Ei, a dispensação da lei passou. A graça aparece em Jesus. Ou você é da graça ou você é da lei. Agora, se você é da lei e você não cumpre toda a lei, você está debaixo da maldição. Ah, mas eu tenho Jesus, não interessa, porque quando você passa a cumprir toda a lei, sabe o que você está dizendo para Deus? O que Jesus fez por mim não foi válido. Não tá válido. Não foi suficiente. É isso que você está dizendo, porque o final da lei é Cristo. Nós vamos ver aqui. Vamos lá, pastor. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Eu quero pedir para o senhor, com muito respeito e educação, para o senhor ler de novo para todas nossos irmãos, ouvintes, amigos. Ei, escute, não é nós que estamos falando, querido. Não é o pastor lá, não, é a Bíblia. Deixa a Bíblia falar contigo, deixa a palavra de Deus falar contigo. Vamos lá. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Está onde isso, pastor James? Está em Gálatas 3 e 10. Gálatas 3 e 10. Tá bom? Não tem. Ah, eu quero cumprir a lei, está debaixo da maldição. Ah, mas isso é força de interpretação. Tá, então lê o versículo 13 para nós, pastor. 13? Gálatas 3 e 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Aí. Fazendo-se maldição por nós,
porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Pronto. Então eu não preciso mais da lei para a minha salvação, porque primeiro, ela não me justifica. Não me salva. A lei não me salva. A lei era sombra. A lei era sombra. Vê se o senhor consegue achar sobre a lei era sombra, acho que está lá em Hebreus, pastor. A lei era sombra dos bens futuros. A lei era sombra dos bens futuros. Ou seja, o sol, né, batia numa pessoa, essa pessoa não aparecia, à frente dela aparecia a sombra, que as pessoas viam essa sombra diante dela, olhando para a sombra, não sabia quem era que vinha ali. Sabia que tinha alguém ali porque a sombra estava mostrando. A lei era a sombra. A lei, essa sombra era a lei. Quando Jesus aparece, quando Jesus ele surge no cenário da história, essa sombra desaparece. E agora é Jesus. É isso que eu quero que você entenda. Tá? Então, a lei que apareceu, né, mostrando, revelando o pecado, deixando o homem desarmado, né? Desarmado diante de Deus, né? Como sendo possivelmente um homem justo, um homem justificável, um homem que poderia alcançar misericórdia pela lei. Essa lei, ela vinha apontando para Cristo, é a sombra de Cristo, tá? Só que ela não justificava, tá entendendo? É isso que eu quero que você entenda. Então, por que eu vou ficar com a sombra se eu posso ficar com o próprio Cristo? Me diga, o que é mais importante, a sombra ou o próprio Cristo? O senhor achou, pastor James? Hebreus 10:1. Hebreus 10:1. Olhe bem, Hebreus 10:1. Pastor James é bom de Bíblia e aí é maravilhoso poder pedir para ele as referências que já rapidinho ele encontra, né? Vamos lá. Hebreus 10:1. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, olha aí, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar o que a eles se chega. Tá aí. Tá bem claro, tá? No podcast que vem, pastor, se Deus quiser, eu vou trazer o meu tabernáculo, que eu tenho uma miniatura do tabernáculo, eu vou trazer para nós trabalhar em cima da lei cerimonial, para as pessoas em casa entenderem melhor sobre essa questão dos sacrifícios, tá? Mas certo. Aí no podcast que vem. Agora vamos ficar aqui nessa segunda parte aqui, que eu julgo ser bastante importante para você entender sobre a maldição da lei, o que a lei representava, tá bem? Ficou claro que a lei era sombra, pastor James acabou de ler agora em Hebreus capítulo 10. Sombra, Jesus estava emitindo uma sombra. Essa sombra de Jesus era a lei. Quando Jesus aparece, pastor Jamison, o que é mais importante? A sombra ou o dono da sombra? O dono da sombra. Aí então vamos ler então? Vamos ver se é verdade? Romanos capítulo 10, versículo 4. Vamos ver. Romanos capítulo 10, versículo 4. Para você entender, tá bem? Eu fico pensando assim, a perfeição de Jesus, porque tudo foi perfeito, pastor. O ato dele na cruz, tudo foi perfeito. A data, ele poderia ter sido crucificado em qualquer data. Uhum. Mas foi na Páscoa, que simboliza a libertação do povo do Egito. Exatamente. Né? O povo dos israelitas, dos judeus que estavam no Egito, foram libertos na época da Páscoa. Uhum. E aí Jesus poderia ter morrido por nós de qualquer outra forma, mas ele morreu no madeiro, na cruz, para se fazer maldição por nós. Porque ele é o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus. A perfeição o que Jesus fez por nós é perfeito. No podcast que vem, quando nós falar sobre o Cordeiro, vai ser bem aberto, vai ser bem claro para as pessoas entenderem sobre esse sacrifício, por que Jesus precisou vir morrer. Nós vamos falar no podcast que vem. Agora, veja bem, o que é mais importante? A sombra ou o dono da sombra? Eu vou ficar com quem? Com a sombra ou com o dono dela? Vamos lá? Vamos lá. Então, Romanos capítulo 10, versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei é Cristo. Olha aqui, toda a lei, 613 preceitos, passa a régua. Embaixo escreve Jesus. Pronto. Você está entendendo o que eu estou falando para você? O fim da lei é Cristo. O que eu quero dizer com isso? Que se você quiser observar a lei primeiro, você não vai conseguir. Porque Jesus cumpriu a lei por nós. Não tinha ninguém que conseguia cumprir. Jesus cumpriu toda a lei por nós. A lei que veio revelar o pecado, não veio justificar. Certo? Daí por que Deus deu a lei cerimonial, pastor? Que nós vamos falar no podcast que vem, sobre uma justificativa temporária, que é a lei cerimonial. Todas aquelas cerimônias de animais ali e tudo mais. Nós vamos falar no podcast que vem.
Tá? Certo. Por quê? Porque a lei não tinha como justificar, certo? Não tinha como perdoar. Tá entendendo? Então Jesus veio e cumpriu toda a lei por nós. De maneira que agora, olhando para todos os 613 preceitos, né? 365 leis proibitivas, 248 normativas, vindas essas leis dos 10 mandamentos, do decálogo de Moisés, decálogo, 10 letras, as 10 letras que formavam os 10 mandamentos. Vindo de lá, Deus vai inspirar Moisés para escrever esses 613 preceitos que ninguém conseguia cumprir, meu amigo. Ninguém. Agora aparece Jesus, cumpre toda a lei, agora ele diz assim, ó, eu sou o fim da lei. Ou seja, quem aceitar o plano da salvação que o meu Pai, Deus, elaborou na minha pessoa, através de mim, eles vão conseguir obter justificação, perdão, remissão e redenção. Olha essa coisa linda. Né? Olha aí que coisa linda. Então, é só em Jesus. Ah, mas eu tenho Jesus, mas eu quero observar o sábado. Você está observando um ponto da lei e que se você ficar naquela de sábado, porque o sábado é uma figura de Jesus. Assim como toda lei era sombra, né, que dizia que vinha alguém dono dessa sombra ali, o sábado era uma figura de Jesus. Por quê, pastor Jamerson? Porque o sábado era o descanso físico, certo? Uhum. Trabalhava-se 7 dias, ou 6 dias, no sétimo descansava. Perfeito, descanso físico. Esse descanso não poderia ser desobedecido de forma alguma na lei de Moisés. Quem desobedecesse esse dia de descanso, né? Números capítulo 15 conta a história de um homem que foi pego em flagrante apanhando lenha no dia de sábado, né? Uhum. E aí acabou que esse homem tentou ludibriar Moisés ali, que não sabia, esqueci que hoje era o sábado e tal. E aí acabou que Moisés mandou prender o homem, botar em guarda lá, estava no capítulo 15 de Números, bem claro. Foi falar com Deus e Deus disse, olha, pode apedrejar o homem que ele está mentindo. Ele sabia que era sábado sim, e ele mentiu, e tem que ser apedrejado ele e tal. E aí depois que o homem foi apedrejado, foi morto, né? Porque descumpriu com a lei de Moisés, que não justificava, condenava o homem, que esse homem foi condenado, certo? Morreu porque desobedeceu a lei, não tinha chance, sem misericórdia. Aí Deus chama Moisés, Números capítulo 15, pode ler lá. Deus chama Moisés e diz, ó, chama todo o arraial, todo o povo aí, e manda fazer franjas, e manda costurar essas franjas com cordão de azul nas bordas dos seus vestidos, e aí essas franjas estarão lá com uma finalidade para fazerem eles lembrar dos meus mandamentos, para que não andem eles adulterando segundo os seus próprios pensamentos, ideias, juízos. Olhando para a franja, eles vão lembrar. Por que Deus fez isso? Porque esse homem veio mentindo para Moisés. Ele disse, não, eu não sabia, esqueci e tal. Agora as franjas, coisa linda, pastor. Essas franjas, esses filactérios aí, pastor, não ia deixar mais ninguém chegar para Moisés e dizer assim, ó, eu esqueci que era sábado, me perdoe e tal. Não, agora tem a franja, não. Não precisa nem vir falar mais comigo, Moisés. A franja tá lá agora. Quem vir com essa conversinha para ti aí dizer que esqueceu é mentira, pode apedrejar. Agora veja bem como é que é. Este sábado, ele é o 7º dia. Uhum. 7º dia, o número 7 é o número da perfeição. Eu não quero aqui entrar na numerologia bíblica, porque tem pessoas que não concordam com a numerologia bíblica, estudam da numerologia bíblica, que daí entra na cabala, aquele negócio todo. Então, deixa a numerologia bíblica de lado. Mas aqui, o dia de descanso era o sábado. O que diz Mateus capítulo 11, versículo 28? Hein? O que você encontra em Mateus 28, 11, 28 até o 30? O que você vai encontrar ali? Hein? Você já parou para pensar as palavras de Jesus, desse convite que ele faz? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o que, pastor Jamerson? Descanso para as vossas almas. Querido, querida, amigo, amiga que está nos ouvindo, nos assistindo, esse descanso físico do Antigo Testamento, literal, reportava para um descanso espiritual. E quem é esse descanso espiritual? É Jesus. Ele aparece dizendo, eu sou o Senhor do sábado. Já no capítulo 12, depois que ele fala isso, ele já começa dizendo, né? Ele veio justamente para isso,
certo? Para cumprir com a lei. Ele era o descanso verdadeiro. Ele era o descanso espiritual, o descanso da alma. Esse descanso físico, que era literal e fazendo parte da lei, ele deixou de existir a partir do momento que Cristo cumpriu. Por que foi que acusaram tanto ele? Porque ele curava num sábado, não é mesmo? Uhum. Ele libertava num sábado, fazia milagres num sábado, né? E tem muita gente aí que observa o sábado aí, que não pode nem andar, né? Tem uma certa quilometragem aí para poder andar no sábado, não pode andar mais do que aquilo, né? Eles mesmo transgridem a lei. E Jesus veio, cumpriu toda a lei por nós. Porque a lei não traz justificativa, a lei apenas aponta para o pecado. Então Jesus é o fim da lei, ele é o cumprimento de toda a lei. Mas eu quero observar o sábado, não posso comer carne de suína, né? Carne de porco, porque a lei diz que não pode e tal, né? Mas eu acho engraçado, pastor James, que tem muita gente também que tem certo tipo de peixe que não pode comer segundo a lei, mas eles comem. Come. Se você observar no capítulo 12 de Mateus, os fariseus procuram Jesus dizendo que os discípulos estão descumprindo o sábado, fazendo o que não é lícito fazer no sábado. E Jesus ele fala, e capítulo 12, capítulo 12, versículo 8 de Mateus, ele termina dizendo assim: porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Aí, ele é dono, do sábado ele é dono. Tá? Então eu quero que você entenda que quem tem Jesus, ele tem o cumprimento em Jesus para ele de toda a lei. Agora, quando eu quero ainda observar pontos da lei, eu estou dizendo assim, o que Jesus fez por mim não foi suficiente. Eu ainda preciso observar a lei. Eu ainda tenho que procurar justificativa pela lei que não encontra. Tá? Então eu quero que você entenda isso. Jesus é o fim de toda a lei. Mas eu gosto da lei, eu quero obedecer a lei. Então tá. Abram lá para nós, pastor Jamerson, em Gálatas capítulo 5, versículo 4. Preste bem atenção nesse versículo aqui. Gálatas capítulo 5, versículo 4. Preste bem atenção. Aí fica esperando a volta de Jesus. Aí Jesus volta num sábado, ele não quer ficar. Exatamente. Não posso sábado não dá. Não posso porque é sábado, né? Sexta-feira, 18 horas, já fecho tudo e tal, porque a partir das 18 horas de sexta-feira já começa o sábado é santo, e sábado pra cá, e sábado, meu amigo, entendo o que é graça, meu amigo. Graça é favor imerecido. Favor imerecido. Quem quer ficar debaixo da graça não pode querer observar a lei. Porque se você observar a lei, você cai da graça. Você despreza a graça. Você faz pouco caso da graça. Pastor, mas isso não é verdade. Então, olha aí. Pastor James, vamos lá. Pode ler para nós. Separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei. Da graça tendes caído. Aí. Onde está, pastor James? Está em Gálatas 5 e versículo 4. Lê de novo, pastor, por gentileza, querido. Separados estáis de Cristo. Separado, distanciado, longe vocês estão de Cristo. Vós, os que vos justificais pela lei. Tentam se justificar, se perdoar, se tornar correto pela lei. E? Da graça tendes caído. Vocês da graça caíram. Não estão mais na graça. Vocês não fazem parte mais dela. Favor imerecido de Deus na vida, não esquece. E aí, como a lei não salva, como a lei não justifica, morreu, inferno. Por quê? Porque não quiseram a graça. Então não adianta querer forçar barra, querer forçar textos bíblicos, não adianta vir aí com coisa de, porque é interpretação, não. Nós vamos, no podcast que vem, nós vamos mostrar por que a lei cerimonial foi tão forte, para tentar ver se conseguia amenizar a situação do homem diante de Deus, porque ele não conseguia justificação. A lei não trazia, apenas revelava o pecado. Pastor James, 2 Coríntios. Vamos ver. Por que Jesus, na verdade, ele tem condições de nos justificar? E ele é a graça de Deus. 2 Coríntios 5 e 21. 2 Coríntios 5 e 21, pastor James. Vamos lá. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós. Para quê, pastor? Para que nele
fôssemos feitos justiça de Deus. Você conhece a doutrina da justificação? Você sabe o que é justificação? Justificação é declarar que você é inocente. Isso quer dizer justificação. É a declaração sobre você de que você é inocente. É um decreto, é um martelo batido pelo juiz dizendo você é inocente, está justificado. Tá? Então, em Jesus, nós conseguimos essa justificação, que a lei não trazia. Romanos capítulo 5, versículo 1, pastor, por gentileza. Romanos capítulo 5, versículo 1. Olha só sobre a justificação aqui ainda. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. De novo, por gentileza. Sendo, pois, justificados pela fé. Pela fé. Por que, pastor, pela fé? O firme fundamento das coisas que se espera e a prova daquilo que não se vê. Fé, escute aqui. Fé é você crer no sacrifício de Cristo. Fé é você irremediavelmente, indubitavelmente crer que Jesus é suficiente para a tua salvação, justificação, remissão e redenção. Se você crê, você crê. Preste bem atenção, o Abraão, antes da lei, ele foi justificado. Sabe por que ele foi justificado? Porque ele creu. É isso, pastor James? É. Abraão foi justificado pela fé, tá bem claro. Mas não tinha lei, mas ele creu. E não tinha Jesus naquela época, pastor. Tá? Pela fé, Abraão foi eleito amigo de Deus. Aí, pela fé, tá? Ele creu em Deus, nas palavras que ele ouvia direto de Deus. Ele creu, tá? Então, com Jesus, agora no cenário da história da humanidade, no cumprimento do plano da salvação de Deus para o homem, quem bota, quem coloca, quem alicerça, quem direciona a sua fé em Jesus, ele é justificado pela fé. Pela fé. Justificado pela fé, o que mais diz lá? Vamos lá? Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Esta paz, shalom, significa firmeza, segurança, tranquilidade. Isso quer dizer paz. Então, em Jesus, nós temos essa firmeza, essa segurança, essa tranquilidade. Tá? 1 Coríntios, pastor. E com esse versículo aqui, nós vamos terminar o nosso podcast, só lembrando a você, certo? Que nós vamos no outro podcast falar sobre essa questão cerimonial. Mas eu quero deixar esse podcast um tanto curto, pequeno, para que você possa ler, assistir, rever, olhar bem, tá bem? Pausadamente, né? Isso, pausadamente. Vamos lá, 1 Coríntios 1:30. Diz assim, mas... Deixa eu aqui. Portanto, mas vós sois dele, 1:30, né? Isso, 1:30. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus na sabedoria e justiça e santificação e redenção. Aí, ele é a nossa justiça, santificação, redenção. É Jesus. O que tu quer obedecer a lei ainda? O que tu quer andar segundo a lei? Esses aparatos aí de túnica comprida, pastor James, que os sacerdotes usavam no Antigo Testamento, né? Aqueles incensários balançando aquela fumaça, né? Sei. Tudo coisa da lei do Antigo Testamento, né? Nada disso, nada disso precisa. Não precisa mais túnica comprida, aquele chapelão grande que o sumo sacerdote usava, aquelas lâminas de ouro, o éfode, né? Mitra, nada disso precisa mais. Isso é coisa da lei, são edumentárias da lei. Esse sumo sacerdote que tinha no Antigo Testamento apontava para Cristo, pastor. Nós vamos ver no podcast que vem que Jesus é o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E por que é segundo a ordem de Melquisedeque, pastor? Porque dentro dos aparatos da lei, quem é que detinha esse exercício, esse ministério da lei? Não eram os levitas? Sim. Então, logo, um sumo sacerdote só podia ser da tribo de Levi. Certo. Tinha que ser um levita. Mas Jesus é da tribo de Judá. Mas como é que se ele é da tribo de Judá e a Bíblia diz que ele é o sumo sacerdote? Que ele não é segundo a ordem de Arão. Jesus não é o sumo sacerdote segundo a ordem de Arão.
Jesus é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que vai aparecer lá no livro de Gênesis para Abraão, dando pão e vinho, símbolo do corpo e do sangue de Cristo. Tu tá entendendo? Então Jesus e esse sumo sacerdote lá, o Melquisedeque, ele não tinha genealogia, não tinha pai, não tinha mãe, não sabe de onde que veio, para onde que foi. Então esse Melquisedeque aparece na história justamente para dar força e ênfase e condições para que nós venhamos entender que mesmo Jesus não sendo da tribo de Levi, mas sendo da tribo de Judá, o sacerdócio, o sumo sacerdócio de Cristo não é segundo a ordem de Araão, de Levi. O sumo sacerdócio de Cristo é segundo a ordem de Melquisedeque. Você está entendendo o que eu estou falando para você? Certo. Então o que o sumo sacerdote fazia? Ele era o único, pastor, que podia entrar uma vez no ano, que hoje em Israel é chamado de Yom Kippur, né? O dia da expiação. Da expiação. Né? Yom Kippur. Então ele entrava uma vez no Santo dos Santos com sangue da novilha vermelha para colocar sobre o propiciatório, que vamos falar no podcast que vem, certo? Onde fazia expiação, buscava o perdão para toda a nação. E uma vez no ano, somente o sumo sacerdote podia entrar nesse lugar. Você está entendendo o que eu estou falando? Então Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote. Achou, pastor, aí? Não achou? Vê se você consegue achar para nós. Ela está lá em Hebreus, né? Que Jesus é o nosso sumo sacerdote segundo. Porque você não pensar que o pastor está falando aqui da cabeça dele e tal. Mas o pastor não falou referência bíblica, não mostrou, não diz e tal. Então vou mostrar para você já. Certo? Que Hebreus Jesus... 8. Oi? Hebreus 8. Hebreus 8, vamos lá. Jesus é o nosso sumo sacerdote, não segundo a ordem de Araão. Araão é da tribo de Levi, Araão era irmão de Moisés. Né? Moisés era da árvore genealógica de Levi. Né? Então teria que ser somente de Levi saiu o sumo sacerdote, e mais precisamente dos Cohen. Cohen no hebraico são da família de Arão, né? De Arão. Mas Jesus não, Jesus é sumo sacerdote, não segundo a ordem de Arão, e sim segundo a ordem de Melquisedeque, rei de Salém, rei de paz. Pode ler, pastor? Conseguiu encontrar lá? O pastor está procurando ali, nós vamos ler para você esse versículo lá em Hebreus capítulo 8, que fala que Jesus é o nosso sumo sacerdote. O que o sacerdote fazia então? Ele entrava uma vez no ano, no lugar santo dos santos, com o sangue de uma novilha vermelha, para espiar por toda a nação, buscar o perdão de Deus por toda a nação. O sumo sacerdote fazia isso aí. E Jesus, ele subiu aos céus, entrou no santo dos santos, que é o céu, a presença do Deus Pai, certo? Para que lá na presença de Deus Pai ele possa, está intercedendo por aqueles que se achegam a ele, que aceitam o plano da salvação de Deus, que abraçam o plano da salvação de Deus na pessoa de Jesus. Então ele pode interceder por essas pessoas. Não é por toda a humanidade não, porque tem gente que não quer Jesus, né? Então somente aqueles que aceitam o plano da salvação de Deus na pessoa de Cristo Jesus, ele está intercedendo por aqueles. Pode ler, pastor James? Ora, a suma... Hebreus 8:1, vamos lá. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote, tal, que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade. Muito bem, mas para frente um pouquinho fala que ele é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Só dá uma procuradinha ali que você vai encontrar que o texto fala que Jesus é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, porque ele não é sumo sacerdote segundo a ordem de Arão. Então já estou trazendo aqui para você digamos assim, um espólio, né, do que nós vamos falar no próximo podcast, sábado que vem. Nós vamos falar sobre essas leis cerimoniais ali, dos sacrifícios e tudo mais, por que tinha que ser feito aquilo ali, né? O homem não conseguia se justificar diante de Deus, porque a lei não justificava, apenas condenava. Então daí Deus deu a lei cerimonial, né? Pastor, encontrou, pastor James ali? Jesus, o sumo sacerdote, segundo a ordem... Hebreus 5 e 6. Hebreus 5 e 6, para você ir em casa, tá? Pra você acompanhar, Hebreus 5 e 6. Como também diz no outro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Aí fala de Jesus. O escritor aos Hebreus, quando ele apresenta ali o sacerdócio de Melquisedeque, ele está se referindo a Jesus, tá bem? Muito bem, então eu deixo para você essa palavra, que a lei não veio para perdoar nem justificar, a lei veio para condenar. A lei veio para mostrar para o homem que ele é pecador, e a lei veio tornar o homem amaldiçoado, porque não tinha ninguém que conseguia cumprir a lei de Moisés. Não tinha ninguém conseguia cumprir essa lei, ninguém. Tá?
De maneira que, porque o homem não conseguia cumprir a lei, quem cumprisse uma grande parte da lei, mas errasse num só ponto, é como se errasse em todas. Não tinha ninguém que conseguia cumprir. Então o homem, por não cumprir a lei, e a própria lei em Deuteronômio dizia que quem não cumprisse a lei, né, se tornava maldito, amaldiçoado. Então toda a humanidade, amigo, olha aqui, ó, toda a humanidade que acha que vão fazer umas certas cerimônias por aí, alguma coisa dentro da lei, acha que Jesus é o fim da lei, Jesus é o cumprimento de toda a lei. Quem não tem Jesus, está debaixo da maldição de Deus, porque Jesus se fez maldição por nós. Jesus, ele tomou a maldição da lei sobre ele. Ele se fez maldito no nosso lugar, para que eu, reconhecendo Jesus como meu único meio de salvação, justificação, remissão, redenção, eu pudesse alcançar de Deus a salvação da minha alma. Então Jesus, ele sim, ele é o único meio para fazer você entrar no paraíso. Então esqueça a lei, esqueça a ideia de querer observar a lei, obedecer a lei, porque é a pior coisa que a pessoa possa fazer. Infelizmente tem pessoas que se julgam até inteligentes, pessoas aí com curso acadêmico, né? Formação acadêmica aí, né? Eles estão aí pregando a lei, ensinando a lei, falando a lei, querendo forçar as pessoas a obedecer a lei. Tá bem claro, né? Gálatas capítulo 5, versículo 4. Quem ainda quiser cumprir com a lei, ele caiu da graça. Não está mais no favor imerecido de Deus. Eu não mereço, você não merece. Mas se eu estou na graça, eu sou abençoado por Deus, porque eu estou em Jesus, eu estou na graça. Se eu quero ficar na lei, estou debaixo da maldição. Tá bem, pastor James? Tá certo. Deixar para o senhor, então, fazer os arremates finais ali para nós concluir, então, o nosso podcast de hoje. Obrigado por ter estado conosco. Pastor James. Tá, ok. Quero agradecer você, meu irmão, minha irmã, que está aí conosco até neste horário. Que Deus abençoe a sua vida. Não esqueça de se inscrever, de deixar seu like, de compartilhar esse conteúdo, compartilhar o nosso canal. Nos siga nas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, Kawaii, aqui no YouTube. Quero deixar o meu convite para você. Amanhã, culto da família com participação do departamento de jovem. Venha amanhã pro culto, traga alguém, convide um jovem. Ei, jovem, você que está assistindo, venha, você é bem-vindo, venha pro culto, venha participar, venha adorar a Deus, venha buscar o Senhor, venha entregar todo louvor e adoração para Deus amanhã no culto. Não fique em casa, venha amanhã, Assembleia de Deus, São José do Cerrito, a partir das 19 horas, estou aqui te esperando, jovem. Você também, que jovem até os 100 anos de idade, né? É isso aí. Até os 100 anos de idade, venha pro culto, louvar e adorar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembrando, pastor James, que tem um evento especial aqui para os jovens, né? Mesmo que não são evangélicos, mesmo aqueles que não são evangélicos, todos os jovens aqui da cidade de São José do Cerrito, sexta-feira, tem um evento maravilhoso, que é denominado como, pastor James? Encontro com Deus. Então, Encontro com Deus. Todas esses jovens aí do Cerrito. Todas as sexta-feiras, a partir das 22 horas. 10 horas da noite. 10 horas da noite. 22 horas. Aqui Por que, pastor, que é esse horário? Porque tem muito jovem que estuda, faz faculdade, às vezes ou estuda no colégio e não consegue vir antes. Então a gente tem esse horário das 22 em diante para receber o jovem que está estudando, que está, né? Que está fazendo seus estudos ali e não tem tempo para vir outro horário. Então, a partir das 22, estamos aqui toda sexta-feira para falar de Deus, para ouvir testemunhos, para fazer brincadeiras bíblicas, fazer brincadeira ali. A gente fez brincadeira, pastor, passa ou repassa, brincadeira de perguntas e respostas, tudo relacionado à Bíblia, né? Sim. Aprendendo com as brincadeiras, e daí também tem as partes devocionais, né? Nosso momento de oração, nosso momento de louvor, momento de testemunhos, momento que os jovens vêm ali, se abraçam, choram. Às vezes tem jovem que vive a vida inteira e não deu um abraço num amigo, não deu um abraço num pai, na mãe, não sabe dizer um eu te amo. E os nossos encontros têm sido uma bênção, têm estimulado esse tipo de confraternização, esse tipo de afeto. E lembrando, pastor James, que pode alguns jovens, de repente, não sendo evangélico, podem pensar assim, mas é muito tarde, 22 horas... É 22 horas? 22 horas. Mas eu fico pensando assim, e quando tem esses bailes, pastor James, né? Mas saía 11 horas da noite para ir num baile e ficava até 5 horas da manhã. Aí não é tarde, aí não tem problema, né? E gastava dinheiro e não ganhava nada. Não, e aí ia para servir o capeta, né? Vamos falar a verdade, né? Porque baile, onde que Deus está num baile? Aonde que Deus vai estar num baile? Onde droga rola, onde a prostituição rola, a fornicação rola, né? Cachaçada, né? Onde dar uma briga lá, sobrar uma bala perdida, uma facada. O que o baile faz? O baile alegra a carne, satisfação da carne, né? Do prazer da vida. E
o encontro com Deus, o que é o encontro com Deus? É você buscar Deus para a tua alma, para o teu espírito, para a tua vida, paz, conforto, certeza de vida eterna, libertação, felicidade. É isso, pastor James? É isso mesmo, exatamente isso. Aqui você vai buscar a satisfação do teu espírito. Você vai sair com o teu espírito em paz, tranquilo, sereno, vai dormir. Eu tenho certeza, você que não dorme, tem insônia, problema para dormir, jovem, com problema de depressão, com crise de ansiedade, crise do pânico, crise do medo. Entrega a tua vida para o Senhor Jesus, confia nele e ele tudo fará. Salmo 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Muita gente está dependente do psicotrópico. É, isso mesmo. E poderia ficar dependente de Deus, né? Verdade. É bem diferente. Verdade. Muito então, bem, pastor James. Toda sexta-feira aqui no Templo Sede, encontro com Deus, e amanhã, culto da família com participação dos jovens. Aguardo você, que Deus abençoe, pastor, irmão Wagner, tenha aí um bom descanso, né? Um bom retorno para os seus lares, um bom descanso você, meu irmão, minha irmã que está assistindo, e até sábado que vem com mais um podcast. Foi muito bom ter estado com você nesse período curto desta feita, né? Nós vamos ver se conseguimos trabalhar dentro deste tempo aí para ficar mais fácil para você assistir todo o nosso podcast, aprender, né? Não vamos aqui também trazer muito conteúdo, porque daí fica muito longo o nosso podcast, né, pastor James? E aí vamos trabalhar dentro desse parâmetro aí, para que você possa estar nos acompanhando, tá bem? Curta o nosso podcast, divulgue, passe para frente, acione o sininho ali, né, pastor James? O sininho, né? Dá um joinha ali, ajuda nós aí a divulgar o nosso canal, para que mais pessoas possam ser abençoadas, tá bem? Obrigado por ter estado conosco, Deus te abençoe. Wagner, jovem casado, jovem Wagner, Deus te abençoe, querido, obrigado por ter estado conosco. Pastor Jamison, obrigado Amém. Pelo seu tempo dispensado na obra de Deus. Amém. E obrigado a você que esteve conosco até este presente momento. Deus te abençoe grandemente, você e toda a sua família. Vamos para a bênção apostólica? Vamos lá. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão com o querido Espírito Santo seja com todos e que todos possam dizer na sua alma o amém. Amém. Naquela câmera, pastor Jamison, Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus na paz do Senhor Jesus.